Olá, pessoal. Então, essa é a quarta parte do estudo da mensagem do mentor Oikená sobre auras encapsuladas, que foi publicada no Pava Play em 2019, antes da quarentena. Muitas coisas que ele fala têm, então, esse contexto, sobre as pessoas ainda poderem se movimentar, mas às vezes elas estavam no isolamento por vontade própria, não por causa do Covid, né? Então, nós vamos passar um trecho da mensagem. Então, inúmeras e inúmeras pessoas, quando vêm ao lar de Juliano pela primeira vez, se surpreendem pela maneira como é recebida, pelo abraço, pela conversa, que às vezes parece até algazarra. Mas é só uma conversa. Porque amigos, quando se encontram, às vezes até gritam de felicidade. Esquecemos das pequenas coisas da vida. Esquecemos, por exemplo, de quando chega e se aproxima os primeiros calores que relatam a nós que o inverno está passando e então começa o cheiro das flores. Esquecemos o quão belo e perfumado é a essência da natureza, mas relembramos das árduas e duras penas que a renite trará. Então deixamos de focar o belo e encontramos o problema. Chega o verão, tão desejado na fase do frio, que esse ano não está tão severo. E então, em vez de comemorar o calor que tanto desejamos, detestamos, porque agora nossa pele vive suada, grudenta. E então, deixamos de ver que o nascer do sol nesta época do ano é infinitamente mais belo do que está de cima. Querido Equinaz, o que é nascer? Nascer é quando o sol aparece no horizonte. Para adolescentes, isto é comum. Pena que muitas vezes o estado alterado não permite recordar por completo a beleza da natureza. Mas bem, hoje que falamos de Jesus, não poderíamos também deixar de falar de nós. Porque hoje carregamos aqui em nossas mãos as essências claras da passagem deste ser de luz pela humanidade. A história nos conta dos relatos dos seus 11 apóstolos, mensageiros da Boa Nova. Mas hoje descobrimos que todos nós somos seguidores de Cristo. Ok. Então, nesse trecho da mensagem, ele aprofunda um pouco a questão do isolamento social, sobre como esse comportamento faz com que as pessoas tenham essa interação falsa, vamos dizer assim, essa interação não proveitosa, e como essa maneira de viver acaba nos levando a uma repetição automática da nossa vida, a um automatismo mental, que a gente, na verdade, então não está fazendo escolhas, está simplesmente reproduzindo rotinas, e como isso nos afasta desse convívio caloroso que levaria os sentimentos a nos transformar, né? Até chegar nessa repetição, sendo levada a tão extremo da gente nem enxergar a realidade em nossa volta, né? Desde as coisas mais simples até as coisas importantes. E entre essas coisas importantes, então, ele chega num assunto importante da palestra, que é essa interação de cada pessoa com a sua crença, com a sua fé, aí ele simbolizando essa fé ou crença pelo próprio Cristo, né? E ele coloca que, no fundo, nós somos seguidores do Cristo, mas a gente está distraído e não está conseguindo nem ver a realidade por causa da nossa aura encapsulada. Então é um resumo do que ele falou, e aí vamos para os comentários de cada um.
O que me chama a atenção nesse trechinho é logo o início ali, né, cara? Eu lembro, já contei para vocês que quando a pandemia deu uma afrouxada ali no início do ano, antes das festas, né? Tava tranquilo aqui em Florianópolis, nós fizemos um reencontro de amigos, assim. E essas palavras do Equinage me remeteram àquele momento, né? Que a gente estava isolados, muito tempo sem se ver, e aí quando a gente se viu, a gente já soltava berros de alegria, abraçava e fazia desferia palavras de um para o outro, assim, né, de brincadeira mesmo, e aí, cara, tudo bem? Né? Então foi algo muito alegre, sabe? E o Equinage passa nesse primeiro trecho que é justamente isso, né, da alegria que as pessoas, principalmente os trabalhadores da casa, vivenciam no lar de Juliana, né? Uma amizade bonita, né? E que deixa todo mundo alegre ao ponto de até às vezes gritar de felicidade. Né? Isso aqui é muito, muito bacana. E talvez o grito simbolize justamente esse rompimento desse cascão energético, né? Que nós todos criamos em volta de nós às vezes. Né? Então é bem bacana, é tudo pelo amor, pela felicidade. Né? Eu queria comentar só isso por enquanto. Depois eu falo mais algo para frente. Aproveitando, Fábio, vou pegar carona um pouco no que você falou, que também me chamou muita atenção esse primeiro trecho, e logo, na verdade, vou levantar a bola para o Jordelei aqui. Logo que eu vi isso, e li também um pouco antes no estudo, já me veio à mente as passagens de Jesus mesmo, né? Tanto na Bíblia ou em outras obras, e como já foi dito até pelos mentores, o livro Operação Cavalo de Troia, ele retrata, tem muita coisa ali que bate mesmo o que aconteceu com Jesus. E eram sempre encontros, eram sempre reuniões, sempre encontros, sempre a proximidade, sempre o agrupamento de pessoas, né? Não era alguém pregando de forma isolada, não, eram sempre encontros. Você pega a obra lá, você percebe que ele sempre ia na casa de alguém e se encontravam, e se reuniam, e todos sentavam juntos e se abraçavam, enfim, isso é bem bacana. Né? Então, eu acho que o próprio ato de estar com as pessoas, né? Estando junto e compartilhando energias positivas em prol da espiritualidade, como é o caso do Centro Espírita, já traz um benefício absurdo para todos nós. Tiago, se eu começasse a contar um pouco de cada coisa que ocorreu, até das mensagens do Equinage, assim, a gente ficaria horas contando histórias. Mas quando o lar de Juliana ficou um tempo sem abrigo físico, a gente ficou, para não perder o grupo, a gente fazia reuniões toda semana na casa de um dos trabalhadores. Toda semana era na casa de um trabalhador. Até que não deu certo isso. Até porque o estudo não ocorria e a gente fazia mais jantares do que estudo. Né? Aí vem o estressado, né, o Lázaro, e diz que terminou isso aqui. Isso precisa terminar. Está na hora de vocês procurarem um lugar para alugar e vocês voltarem para casa. E aí sai o estressado, volta o amoroso, né? E diz que eles já estavam procurando um lugar e que nós teríamos que ter muita calma e que nós, por um tempo, também estaríamos na sombra de uma árvore pregando como Jesus. Né? E quando nós encontramos o galpãozinho que hoje é o lar de Juliano, tinha uma árvore muito grande na porta de entrada que cobria metade da casa. E aí, na hora, se a gente ficou, é aqui, é esse o lugar. E a casa é muito pequenininha. Mas não, essa é só uma das histórias, muitas que tem, dessa interação, assim, do quanto o Equinage e os mentores falam desse amor de Jesus e desse convívio com Jesus. Eu não posso falar por todas as casas espíritas, eu posso falar pelo lar de Juliano, por onde eu vivi 20 anos, praticamente 19 esse ano. E nós sempre tivemos o hábito de se abraçar. Sempre, sempre, sempre.
Todo mundo que entrava na casa ganhava um abraço. Todo mundo que saía da casa após o passe ganhava um abraço. Então tu entrava na casa com um abraço, tu saía da casa com um abraço. Sempre foi assim. E a Maria Rita tinha o dom. Claro, eu tô sendo contra mim mesmo, porque eu não gosto do termo dom, mas ela tinha a habilidade de receber as pessoas. Todo mundo adorava ela, e ela sempre tentava furar a fila para conversar com o mentor. Para alguém tinha que conversar com o mentor, ela dava um jeito de furar a fila, assim, ela fazia horrores lá dentro, mas sempre no bom sentido. Mas isso tudo que eu estou comentando virava muito barulho. Aí, de tempos em tempos, o próprio Oikenaz tinha que dizer: por favor, meus queridos irmãos, alguém pode pedir para que eles se acalmem um pouco, porque nós estamos precisando de um pouco mais de concentração aqui, em função do trabalho. Ou quando eu chegava mais cedo, que tinha atendimento fraterno, e eu começava o atendimento fraterno, porque lá é uma peça única. Então, com paredes de escritório, a gente fechou um cantinho, onde era a câmara de passes, toda de vidro, né? Tem vidro, assim, então tu enxerga tudo o que ocorre. Mas ruído zero. O que acontece ali acontece aqui, o que acontece aqui acontece lá. Era só para isolar mesmo. Então, rapidamente, o Jordelê tinha que ser o chato de abrir a porta da câmara de passe e fazer shhh, porque já começava voz alta, sorriso, gargalhada, aquele aperto, aquele monte de tapa nas costas, assim, de tempo que não se vê. Então, nós sempre tivemos isso no Lar do Juliano, essa alegria. E todas as pessoas que lá entravam, elas diziam o quanto se sentiam acolhidas, não só pela espiritualidade, mas pelos trabalhadores, pela forma que os trabalhadores agiam. E eu acho que isso é uma das coisas que nós não podemos perder. E veja que nós aqui no Portal Paz, por mais que a gente se veja pouco pela distância que a gente mora, esse hábito já existe. Quando a gente se encontra, vai ter abraço, vai ter risada, daqui a pouco está abraçado de novo. Ou seja, esse clima é nós que construímos. Só que esse clima, o Oikenaz, ele nos sugere a tirarmos da casa espírita e levarmos para dentro do nosso lar. Ele sugere para que a gente tire de dentro dos nossos corações e transborde pelas nossas auras, desencapsulando os problemas. Então, quando o Oikenaz ele aborda esses pontos, principalmente com Jesus sendo exemplo, e muito bem levantado pelo Tiago, pelo Fábio, pelo Robson, ele está querendo ir muito além. Ele está querendo mostrar que Jesus nunca saiu de dentro de nós, mas não o Jesus pregado na cruz, o Jesus menino, que era travesso, também como nós, que era sábio, que fazia travessuras, o Jesus que curava, o Jesus que ouvia, o Jesus que fazia tudo. Né? Então, eu acredito que o Oikenaz tenta nos mostrar esse lado recitando agora a Jazão do Cavalo de Troias, o Homem-Deus. Né? O Oikenaz quer nos mostrar o Homem-Deus que foi Jesus, e não o Deus-Homem, né? O Homem-Deus. Pois é, fazendo uma ponte entre a primeira parte do texto, que é essa da alegria e das pessoas conseguirem romper a cápsula, né? Ele fala que, infelizmente, a maior parte está no automatismo. Então, pegando um gancho com o que o Tiago falou no estudo anterior, quer dizer, as pessoas, elas, em vez de assistir o fenômeno natural, elas estão lá vendo a tela do celular observar o fenômeno natural, né? Ou elas estão de uma maneira completamente distante daquilo, só registrando que participaram daquela emoção sem sentir a emoção, né? É muito clássico hoje na rede social, a pessoa posta um monte de fotos de comida e às vezes na hora que a gente vai ver os pratos, eles nem experimentaram aquilo, né? Para sorrir na hora que está brindando e de repente, na hora que a câmera saiu da cena, todo mundo murcha, né? Não está interagindo mais. Então aquela coisa
dessa vida artificial, dessa vida externa, dessa vida de aparências, e na qual as pessoas estão só repetindo padrões. Então, elas estão prisioneiras desse comportamento repetitivo que acaba adoecendo as pessoas, e aonde ele chega na ideia de que, então, uma ligação com a religião, uma religação do espírito com a realidade, vai fazer essa pessoa se curar, né? Eu acredito que isso tem a ver com o que o Fábio guardou para comentar no final. De certa forma, tem a ver com o que o Jordelei falou ali, né, de que o Kenaz comentou com ele sobre a questão de que talvez o grande desafio seja esse de, assim como nós nos sentimos bem nesses locais espirituais, né, as casas espíritas, onde se forma mesmo um círculo de amizade muito, muito legal, não só com trabalhadores, mas também pessoas, né, como o Jordelei relatou, e que também acontece aqui no nosso centro espírita, também muito pequenininho, muito acolhedor. Mas o grande desafio está em levar isso para a nossa vida, né? Para o nosso lar, para as nossas convivências aí diárias. E aí me fez lembrar de uma questão que aconteceu comigo, acho que ontem ou anteontem. Fui no mercado comprar pão, alguma coisa assim. E aí entreguei o cartão para a mocinha lá e crédito, né? E aí ela pegou o cartão, é crédito ou débito? Então, o que eu quero dizer com isso? Olha como às vezes nós estamos no piloto automático e nem percebemos. Ela não prestou atenção no que eu falei. Não é uma crítica destrutiva, veja, mas é só para exemplificar aquilo que a gente está estudando aqui nesse texto, né? De que nós estamos tão fechados no nosso mundo que a gente não consegue nem, às vezes, prestar atenção no que outra pessoa está falando, né? E aí, como que a gente vai conseguir prestar atenção num pôr do sol lindo, né? Como que a gente vai conseguir prestar atenção na natureza ao nosso redor se nós estamos fechados em nós mesmos e a gente não consegue sair daquilo, sabe? Então, o desafio é esse. É nós tentarmos levar aquela energia boa dessas convivências aí nesses centros espíritas para a nossa vida diária, né? Era isso. Muito bem. Então, essa foi a parte 4 da mensagem. Logo, logo a gente volta com a parte 5, onde ele vai falar sobre esse papel da religião, da religação, com a nossa transformação, a nossa ruptura da cápsula e o nosso processo de cura. Então, até o próximo.